Derrotas uma atrás da outra para o governo federal. Começa agora JBR News. Olá, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre, amigas, amigos? Estamos aí começando este conteúdo de hoje com um placar que o governo federal não deve ter ficado satisfeito, porque ontem no Congresso Nacional a surra foi grande, porque o governo quase que não consegue emplacar nada do que pretendia na famosa sessão conjunta que reúne deputados e senadores para votações de assuntos que as duas casas têm que decidir, em especial vetos presidenciais, né, Rodolfo? Foi um tremendo 7-1, Alexandre, um tremendo 7-1. E mesmo o gol que o governo teria feito, que foi conseguir manter a questão o veto do Lula, que com relação a um calendário obrigando a liberação de emendas orçamentárias, mesmo esse gol, ele é relativo. Foi um meio gol, vamos dizer assim. Por que aconteceu? Os deputados deixaram isso passar porque o Lula liberou mais dinheiro de verba do que estava previsto no calendário. Então, se está liberando, não precisa botar lá e tal. Então, quer dizer, o governo cede para valer, cede em emendas orçamentárias e não consegue ver nada do que quer aprovado, porque fora isso, todos os outros vetos do Lula importantes foram derrubados pelo Congresso, que ainda, na pirraça maior, manteve um veto do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, o Lula não consegue, o Bolsonaro ainda consegue. O Congresso Nacional, ele está mostrando, né, Rodolfo, que de fato quem manda é ele. Por mais que o Executivo, como você bem disse, faça liberações bilionárias de emendas parlamentares, tente fazer articulações até agora diretamente do presidente com os próprios líderes congressuais, na hora que interessa a eles votar os assuntos que já são conhecidos e publicamente defendidos pelos parlamentares, não há conversa. Não há dinheiro suficiente, não há pressão suficiente. E aí, realmente, a gente vê que o Congresso está na mão do grupo de Arthur Lira e também, de alguma maneira, de Rodrigo Pacheco. Ou seja, os dois presidentes, ainda que falem publicamente que estão dispostos a trabalhar junto com o governo, na prática se trabalha o que é do interesse pessoal de cada uma das duas casas. Pois porque na verdade, quer dizer, até mais do que no caso do que aconteceu ontem, as lideranças ali do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco, o que fica claro é o seguinte: é um Congresso de perfil conservador. Então, aonde o governo perdeu ontem? Perdeu na questão das saidinhas dos presos. Ficam agora proibidas em qualquer circunstância, não vão poder sair, né? Uma pauta conservadora. Perdeu num veto que o Lula tinha feito à Lei de Diretrizes Orçamentárias, que era uma explicitação de proibições a serem feitas com dinheiro do orçamento. Então, o dinheiro do orçamento não pode ser usado para fazer aborto, o dinheiro do orçamento não pode ser usado para fazer cirurgia de mudança de sexo, não pode ser usado para estimular invasão de terra, embora o governo não faça nada disso, né? Porque tem leis aí que já falam sobre essas coisas, fica explicitado, ou seja, dentro desse perfil extremamente conservador do Congresso. E aí o que se dizia, Alexandre, só para a gente emendar aí uma discussão na sequência, é que o governo precisa, diante desse fato evidente de que lida com o Congresso conservador, mudar a forma como se articula com esse Congresso. Pronto, voltando às questões das pesquisas, a Genial Quest, que tem feito uma série de pesquisas, num último recorte, ele colocou justamente o Instituto, no caso, Quest, quem são os mais queridos e os mais odiados entre os parlamentares, em especial os deputados. Fernando Haddad tem o maior prestígio entre os ministros do governo federal. E justamente Rui Costa é considerado o pior deles, seguido por Alexandre Padilha. Portanto,
o que trata de articulação com o Congresso Nacional, que são justamente esses dois nomes, são mal vistos pelos parlamentares que deveriam estar negociando. E ainda com relação à questão dos números, se a gente olhar os placares ontem, mostra claramente que, de fato, está consolidado aqueles cerca de 300 votos que o Lira tem. E, de fato, o governo não consegue ultrapassar os seus 150, porque nas votações de interesse do governo ele chega a pouco mais de 150 e sempre perde para o número de 300 e poucos. Portanto, este é o placar que tem se mantido fiel desde o início deste governo Lula. Pois é, e aí então o que se comentava aí depois das votações ali é o seguinte, quer dizer, o que acontece? O governo, e talvez isso explique um pouco o fato do Fernando Haddad nessa pesquisa aparecer como o ministro mais bem avaliado. As negociações elas têm de ser feitas antes das votações, né? E depois não adianta o presidente Lula pegar e querer vetar algo que o Congresso aprovou. Isso daí é enxergado como uma afronta à vontade do Congresso. E aí o que acontece? O governo é derrotado duas vezes. O governo é derrotado quando o projeto é votado e é derrotado de novo quando se analisa o veto. Ou seja, então não parece uma tática inteligente. É uma tática de afronta que o Congresso não vai aceitar. Se o governo não teve força inicialmente para aprovar o projeto da forma como gostaria, como é que ele vai ter força depois para alterar essa vontade do Congresso? E ainda acontece um outro problema, Rodolfo, que acabam levando para o ringue ou para o centro da briga mais um ente, que é justamente o judiciário, porque a história da saidinha já está sendo dita desde ontem, após a derrota do veto, que justamente não há outra alternativa para o governo e de quem foi contrário justamente à medida que não levar ao Supremo Tribunal Federal, ou seja, mais uma vez a judicialização do que é aprovado, e aí se coloca mais um tempero nesta confusão. Por quê? O presidente de um lado, o Congresso de outro e o judiciário de outro. Acirra, né, a disputa entre os poderes. E aí você vê como às vezes essas táticas realmente parece que não são bem pensadas antes, porque você vê, vai fazer a judicialização da saidinha, o governo aí faz isso, quer dizer, aí depois num outro acordo com o Congresso, acaba recuando dessa judicialização, como sim. já aconteceu no caso da desoneração. No caso da desoneração dos municípios. Era isso que estava me escapando, quer dizer. Então o governo vai à justiça, depois aí senta com o Congresso e recua do que fez. Então, certamente, o governo precisa rever essas táticas, essas estratégias na relação entre os poderes. Não está sendo bom, leva o governo a ser derrotado mais de uma vez e acirra essa disputa entre os poderes. Quer dizer, não é uma coisa boa, né? Nada saudável para o governo e muito menos para a democracia. Mas daqui nós temos que encerrar. Nosso tempo já está esgotado. Lembrando a vocês que teremos um feriado amanhã, portanto não teremos o nosso conteúdo. Mas sexta-feira estamos de volta com as análises do poder e o que acontece na capital federal. Muito obrigado. É isso aí, gente. Muito obrigado. O convite fica sempre. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com e se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Obrigado e até sexta-feira.